Olá, estudantes do oitavo ano do ensino fundamental, sejam todos bem-vindos à nossa aula de número 14, aula de língua portuguesa. Eu sou o professor Jackson Carvalho e na aula de hoje vamos ver na tela o tema. Vamos falar sobre humor, ironia e crítica em textos multissemióticos. Bom, a aula de hoje é uma continuidade de algumas aulas que nós já estamos estudando essa temática, tá certo? Então hoje a gente vai reforçar ainda mais esse tema, beleza? Bom, vamos ver aí na tela as palavras norteadoras. São palavras que nós vamos falar um pouco, vamos mencionar um pouco durante a aula. Então nós vamos falar sobre texto, sobre multissemiose. Eu vou explicar melhor para vocês o que é a multissemiose. Vamos falar sobre a ironia. Vamos falar sobre a tira, né, ou tirinha, o quadrinho, o implícito e também a ambiguidade. Beleza? Então, vou explicar rapidamente algumas dessas palavras que você provavelmente não deve conhecer ou nunca ouviu falar, né? Eu acho que texto vocês já devem ter ouvido falar, né? Vocês trabalham com texto durante as aulas de língua portuguesa e também das outras disciplinas. Multissemiose é exatamente a multiplicidade de sentidos que acontece, e isso é muito comum em textos, né? E principalmente em textos de humor. Vocês já devem ter lido alguma piada, já devem ter lido alguma tirinha, alguma história em quadrinhos, né? Que traz uma palavra ali presente, que traz mais de um sentido. Então isso é a multissemiose, certo? Outro termo aqui também que provavelmente você nunca ouviu falar é o implícito. Alguém já ouviu falar sobre o implícito? Olha só, o implícito é algo que não está explícito, ou seja, que não está aparente ali, né? Não está no texto de forma expressa, né? De forma explícita. Está nas entrelinhas, está por trás do texto. Então é aquilo que a gente subentende, ou seja, o texto ele não diz literalmente aquilo, mas nas entrelinhas nós conseguimos compreender aquilo que está implícito. Compreende agora? E a ambiguidade é a duplicidade de sentido, ou seja, quando você usa um termo que tem um duplo sentido, uma expressão que tem mais de um sentido, isso também é algo muito recorrente nos textos de humor, beleza? Bom, passando adiante, vamos ver aí na tela o conceito, a definição do riso. Então, de acordo com o dicionário, o riso, que é um substantivo masculino, ele tem, né, no seu sentido figurado, a ação ou efeito de rir, a demonstração clara e espontânea de alegria, certo? Então, o riso, ele é normalmente a ação que nós normalmente praticamos quando nós vemos algo que nós achamos divertido, engraçado e tudo mais, certo? E o riso, por algumas vezes, pode também ser um símbolo de zombaria, de desprezo, né? Às vezes, quando você vê algo que não é tão bacana envolvendo outra pessoa e alguém ri daquilo, nós sabemos que isso é algo totalmente ruim, que é um desprezo, né? A pessoa está demonstrando um desprezo pela dor do outro, e isso aí é algo que nós não podemos aceitar, nós não podemos permitir, certo? O riso, ele realmente tem que ser para fazer a gente se divertir, se alegrar. Bom, vamos ver aqui hoje alguns textos que trazem o humor presente aí e vamos também entender algumas estratégias utilizadas em textos de humor. O primeiro texto, como vocês podem ver na tela, é um texto que diz assim, olha só. Texto 1. Um menino vendendo laranjas num cruzamento ficava gritando: olha a laranja, olha a laranja. Ao que um senhor perguntou: é doce? Ele responde: claro que não, moço. Senão eu ia estar gritando: olha o doce. Tá aí. O que é que vocês acharam, gente? Engraçado, né? Veja bem, nesse texto a gente tem um exemplo de um humor presente, né? A gente tem um exemplo de um texto que tem a finalidade de fazer a gente rir, fazer a gente se divertir.
com base nessa situação tão corriqueira, né? Vamos ver o segundo texto. Olha só aí na tela. O segundo texto é um diálogo, e aí temos aí, a princípio, doutor, como eu faço para emagrecer? Basta a senhora mover a cabeça da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Quantas vezes, doutor? Todas as vezes que lhe oferecerem comida. Então, olha aí também outro texto que traz uma situação um pouco engraçada, né? Envolvendo essa questão do negar a comida, né? Enfim. Bom, pessoal, as piadas, como vocês podem ver aí na tela, são narrativas mínimas ou diálogos breves que se transmitem de forma oral. Apresentam desenlaces inesperados, exagerados, sem lógica, irracionais ou inapropriados que provocam o riso. Então, a piada é um gênero textual que traz, normalmente, essas situações que são situações meio que embaraçosas, situações um pouco exageradas, situações inesperadas, e a partir dessas situações a gente acaba rindo daquilo, né? A gente acaba se divertindo, como foi o primeiro exemplo, que foi o exemplo do menino vendendo a laranja no sinal, e o senhor pergunta se a laranja é doce. Aí ele responde, não, não é um doce, é uma laranja, senão ele está gritando oil doce. Então, são situações inesperadas que muitas vezes são utilizadas em piadas para garantir esse humor, certo? Passando aí adiante, falando sobre essa questão do inesperado, gente. O final, o encerramento inesperado de uma situação é um dos recursos mais utilizados para se produzir humor, que muitas vezes dá sentido à piada. Continuemos a nossa viagem analisando outros elementos que provocam humor e que fazem parte da linguagem da piada. Então, o inesperado também é algo que ajuda bastante a garantir esse riso, certo? Passando adiante, outro recurso muito utilizado, gente, num texto de humor, num texto de piada e tudo mais, é o jogo de palavras, certo? Então, isso é um recurso muito comum nas próprias piadas, né? Como diz aí na tela. A graça de uma piada pode estar relacionada tanto com a estrutura da frase quanto com a escolha das palavras. A linguagem verbal permite expressar ideias absurdas em frases comuns, exagerar, ironizar, jogar com os significados de uma mesma palavra, certo? Então, o jogo de palavras também é algo muito comum e que garante também esse caráter humorístico nos textos. Na tela a gente tem aí um exemplo, né, um esquemazinho que mostra o que é que envolve o humor, certo? Então vamos ver o que é que está dentro de cada um desses balões. Então olha só, temos aí palavras com duplo sentido, um final inesperado, como a gente já falou, algo que muitas vezes provoca humor, mas que a gente deve totalmente evitar, deve totalmente deixar de lado, abandonar, que é o discurso preconceituoso implícito, tá, gente? Isso aí é algo que no passado era muito comum nas piadas, mas a gente sabe muito bem que preconceito não é piada, não é algo que a gente deve rir, né, de questões pessoais de outras pessoas, questões que envolvem outras pessoas. Então, isso hoje em dia já não é tão bem aceito no meio do humor, mas no passado era muito comum, tá? A gente tem o humor fúnebre, que é o rir de situações, como é que eu posso falar? Mas assim, situações que não são tão agradáveis e que às vezes são situações que acontecem conosco, entende? Então é o rir de si mesmo, de situações não tão legais. E também um outro elemento aí que envolve o humor são as frases ambíguas. Vocês já sabem o que é ambiguidade, eu já expliquei, que é o duplo sentido. Então, o uso de frases com duplo sentido, de frases ambíguas, também ajudam a garantir o humor em piadas e textos de humor em geral. Vamos ver aqui 2 exemplos de textos de humor com duplo sentido. O primeiro texto temos o seguinte, olha só.
Duas peruas conversando, e aí no diálogo uma delas diz assim: meu marido não anda mais bebendo. A outra diz: que maravilha! Transmita-lhe meus parabéns. Parabéns? Por quê? Ué, ele não parou de beber? Não, agora ele só bebe sentado. Olha só o duplo sentido presente nessa piada, gente. O que é que ele está dizendo aí, né? O que é o que o texto ele diz? Quando ela fala, né, meu marido não anda mais bebendo. O andar bebendo não significa que ele está andando, caminhando, né? É o andar no sentido do estado, né? De como ele se encontra. Ou seja, ele não se encontra mais bebendo, ele parou de beber neste sentido, não é no sentido de caminhar. Mas aí ela responde, né? Ah, não, mas ele agora só bebe sentado. Ou seja, ela brinca aí com essa questão do andar bebendo, que na verdade ele agora bebe, mas não bebe mais caminhando, bebe sentado, mas continua bebendo. Então, esse duplo sentido aí presente na palavra andar garante humor no texto. O segundo exemplo, temos aí um texto e aí vai dizer o seguinte, vamos ver aí na tela. A professora pergunta ao Joãozinho: Joãozinho, qual o animal que tem de trabalhar muito para a sua mãe conseguir um vestido de seda? É o meu pai, professora. Então, olha só o humor presente nesse texto, gente. Quando a professora perguntou ao Joãozinho, provavelmente a professora estava querendo que ele respondesse, é o bicho da seda, porque a seda, né, o tecido da seda, ele é produzido pelo bicho da seda. Só que ele brinca aí, né, falando que na verdade é o pai dele que trabalha e dá o vestido com o tecido de seda para a mãe. Então, são dois exemplos de textos de humor e que usam como recurso para garantir o riso as palavras com duplo sentido, certo? Gostaram desses textos? Vamos ver mais alguns aqui durante a nossa aula. Outro fator importante para a gente garantir o humor, pessoal, é o contexto. Então, veja bem, vocês já se depararam com a situação de que alguém conta uma piada para você e provavelmente você não ri, você não acha graça daquela piada, não porque a piada é realmente sem graça, mas é porque aquilo que está sendo contado na piada não tem a ver com o seu universo. Então, por exemplo, imagine que alguém chega para contar uma piada envolvendo talvez o meio sei lá, de médicos, certo? Um médico contando uma piada para outro médico envolvendo a área da medicina. Se não é da minha área, muitas vezes eu vou ficar um pouco perdido na piada e às vezes eu nem vou achar tão engraçado. Então, o contexto é muito importante para que a piada ela consiga garantir esse efeito de diversão e de riso, certo? Passando aqui adiante, vamos ver aqui um outro exemplo, mas com ambiguidade, certo? Então, vamos ver aí, olha só, na tela. O primeiro exemplo diz assim: o freguês entra numa farmácia e pergunta ao farmacêutico: seu Manuel, o senhor tem remédio para a barata? E o seu Manuel responde: e o que é que a baratinha está sentindo? Por que temos aí nesse primeiro exemplo um efeito de ambiguidade? Porque a gente tem uma ambiguidade presente nessa piada. Vocês conseguem perceber onde é que está o duplo sentido? O duplo sentido, pessoal, está exatamente na maneira como foi expresso aí a questão, né, de procurar um produto para a barata. Não quer dizer que ele queria procurar um produto para a barata utilizar, não é verdade? Normalmente as pessoas procuram produtos para insetos para poder, né, diminuir a quantidade de insetos, inseticidas, por exemplo. Não significa dizer que ele está querendo um produto para que o inseto ele possa utilizar. E aí é exatamente esse duplo sentido aí na forma como ele fala, na forma como ele pergunta sobre esse remédio para barata que causa esse humor. No segundo texto, vamos ver aí, o sujeito vai ao médico, caindo de bêbado. Durante a consulta, vem as perguntas de praxe. Nome, Juvenal dos Santos. Idade, 42 anos. O senhor bebe? Vou aceitar um golinho para te acompanhar. Então, olha só,
Outro efeito aí de duplo sentido, né? Outra questão aí de ambiguidade. Quando o médico pergunta se o senhor ele bebe, é para saber se no dia a dia dele ele bebe. Não é porque ele está oferecendo algo para que ele possa beber. Mas aí ele entende dessa forma e aí causa esse humor, certo? Vamos ver mais uma estratégia de humor, pessoal. Olha só. Aqui ele vai explicar sobre a ambiguidade, né, que eu já falei para vocês, que é um efeito decorrente do uso de uma palavra ou expressão que dá à frase mais de um sentido, certo? Foi o que eu falei para vocês ainda agora. Vocês viram que logo no início eu falei sobre o texto fúnebre, né? Esse termo fúnebre ele está entre aspas. Quando o humor é fúnebre, pessoal, vamos entender aí, olha só. As piadas que circulam tratam de uma grande variedade de temas. É claro que nem todos riem das mesmas coisas, né, gente? Por exemplo, algumas dessas piadas aí vocês podem não ter achado engraçado, outras talvez tenham sido muito engraçadas para vocês. Isso varia muito de pessoa para pessoa, certo? É claro que nem todos riem das mesmas coisas. Somos capazes de rir de muitos assuntos, inclusive de problemas sérios, como doenças ou morte, ou até de nossos próprios defeitos. Então, às vezes, pessoal, existe esse tipo de texto, que é um texto fúnebre, que muitas vezes a gente faz quando a gente ri, às vezes, de coisas que acontecem conosco, né? Vamos dar um exemplo. Você está andando numa rua, de repente você tropeça, você cai, e aí você vai relatar isso para outra pessoa, e aí você conta de uma forma que acaba se tornando super engraçada, mas logicamente ninguém quer cair, ninguém quer tropeçar em um local de via pública, né, na rua, na calçada. Mas aí a forma como você expressa essa situação, né, uma situação complicada, acaba se tornando um texto fúnebre, certo? Bom, pessoal, a gente ainda tem algumas outras coisas para ver durante essa aula, mas a gente vai encerrar por aqui. Eu vou deixar esse material, vocês podem acessar esse material no canal, no perfil do EducaPE, tá certo? Vocês entram lá no portal do EducaPE e vocês podem acessar esse material completo, beleza? E reforçar tudo que a gente está vendo agora, durante a aula de hoje. Tranquilo? Quero agradecer a todos que estão aí assistindo e até a próxima aula.